Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. A gente vai continuar com o volume 2, História 1, capítulo 8, a América pré-colombiana, Incas, Maias e Astecas. Beleza? A chegada do europeu aqui na América, ela é encarada como um marco histórico, tanto que ela divide a história americana entre pré-colombiana, antes da chegada de Colombo, e pós-colombiana, tudo que aconteceu depois do encontro entre europeus e povos americanos. Quando os europeus chegaram aqui, eles acreditavam que encontraram povos bastante primitivos na visão europeia. Mas, na verdade, quando chegaram aqui, eles observaram que existiam povos com bastante desenvolvimento aqui no território americano. Povos esses que viviam entre a Mesoamérica, né, a América Central, e a região andina, no norte da América do Sul. Esses povos tinham na agricultura um desenvolvimento para garantir a unidade de cada povo lá, de cada império. A agricultura era bastante desenvolvida, né? E essa agricultura, o desenvolvimento da agricultura, o início de formação de pequenas aldeias, vai dar origem a grandes civilizações, como Azteca e Maias, que ficavam na região da Mesoamérica, e Incas, que ficavam na região dos Andes, aqui na América do Sul. A ideia de conquista do povo europeu para o povo americano é bem interessante, porque poucos invasores conseguiram conquistar um território de uma grande quantidade de povos americanos. Não tem como calcular quantos povos existiam aqui na época, mas sabia que era bastante, que tinha muitos. Então, um grande número de povos americanos foram conquistados por uma pequena quantidade de europeus. A explicação disso vem da questão da superioridade das armas dos europeus. Mas também tem várias outras explicações, como o uso de animais, como o cavalo dos europeus para facilitar os seus ataques, né? Algumas doenças que acometiam os povos americanos, né? E os acordos que os europeus faziam com povos vizinhos de outros povos para poder facilitar os ataques. Só que esses povos americanos não aceitaram essa invasão europeia. Eles mantiveram durante bastante tempo resistência contra a invasão europeia. Só que a questão das armas, as doenças principalmente, né, e facilitaram muito a dominação europeia dos povos americanos, né. Entre esses povos americanos surgiram alguns impérios. Alguns povos se desenvolveram muito, né? Como o Império Azteca, que ficava na Mesoamérica, né? Na região central da América. Esses astecas foram os primeiros povos a serem dominados pelos europeus. O comandante Hernán Cortés, ele chega na região da Mesoamérica com 500 soldados, aproximadamente, e inicia um processo de aliança com povos vizinhos e consegue conquistar o território do Império Azteca. A capital do Império Azteca era Tenochtitlan, que era o principal núcleo urbano do Império Azteca. E que essa cidade ela ficava onde hoje é a atual Cidade do México. O Império Azteca era um estado centralizado, onde o poder estava na mão do monarca. Esse monarca ele tinha autoridade hereditária, ou seja, o seu governo quando ele morria era passado para os seus descendentes, né? E assim mantinha um grupo familiar sempre no comando do Império Azteca. Da mesma forma da cultura egípcia e da cultura mesopotâmica, né? Que também tinha autoridade hereditária. A economia desse império, do Império Azteca, era agrária. Eles desenvolveram grandes sistemas de irrigação que facilitavam a produção agrícola. Também desenvolveram técnicas agrícolas como as chinampas, que eram plataformas flutuantes ao qual eles
plantavam nessas plataformas e deslocavam ela para o melhor local para a sua produção. Eles produziam verduras e frutas para a alimentação deles. A economia do Império Azteca ela estava toda baseada no artesanato. Eles produziam cerâmicas, utensílios de ouro, né, e tecidos. Isso garantia um desenvolvimento econômico no Império Azteca. A sociedade azteca ela estava dividida em classes. Tinha a nobreza sacerdotal, eram os sacerdotes, né? E os guerreiros, eles que tinham o poder e o controle do Império Azteca. Também existiam os cidadãos comuns, que eram os pobres, né? Que viviam, na maioria das vezes, em uma servidão coletiva. Tinha também os escravos, que faziam a maior parte do trabalho no Império Azteca. A cultura do Império Azteca foi muito grande. Eles desenvolveram a escrita, eles tinham uma escrita bem desenvolvida, eles desenvolveram uma arquitetura, produziam várias obras arquitetônicas, né? Tinha uma matemática bastante evoluída e tinha como questão cultural da sua religião o sacrifício humano. E quando os europeus chegaram e tiveram contato com os astecas, eles observaram todo esse desenvolvimento desse povo, mas isso não foi o bastante para eles escaparem de serem dominados pelos europeus. Outra civilização nessa região também da Mesoamérica era a civilização maia, que também era bastante evoluída, era bastante desenvolvida dentro desse território. Ela fica na região sul, onde fica o sul do México, né? Os centros de poderes da civilização maia eram as cidades. As classes dominantes da civilização maia era a guerreira, né? Os guerreiros que tinham controle político, quem dominava a civilização maia. Eles tinham como característica dessa cultura guerreira o aprisionamento dos inimigos e o sacrifício humano desses inimigos, né? Sacrificavam esses inimigos em oferenda aos seus deuses. Eles estavam organizados politicamente em cidades-estados independentes. A civilização maia era formada por várias cidades-estados que eram independentes, que tinham sua própria formação política. Da mesma forma da civilização grega, né? Que também era distribuída em várias cidades-estados. Eles desenvolveram também na sua agricultura um grande sistema de irrigação, né? Tinha a servidão coletiva, todos trabalhavam em prol da cidade-estado. Eles desenvolveram um calendário bastante complexo, né? Um calendário bem desenvolvido para essa cultura maia, né? Com a chegada dos europeus nessa região, eles observaram que a civilização maia ela já estava em um processo já de decadência. Esse processo de decadência da civilização maia foi o que favoreceu, né? Facilitou o domínio espanhol para essa população. Outro grupo bastante importante, né, nessa região desses povos americanos era o Império Inca, que fica na região dos Andes, aqui na América do Sul. E esse Império Inca, ele construiu grandiosas cidades no alto das cordilheiras, que era uma forma de proteção dessas cidades. Inclusive a cidade de Machu Picchu, que é bem conhecida, porque foi um dos últimos locais da invasão espanhola. Então muito desse território ainda perdura lá, quase intacta ainda para visitação pública. Com a chegada do comandante Francisco Pizarro, inicia a dominação europeia sobre essa civilização. A civilização inca ela estava dividida politicamente em uma monarquia teocrática hereditária,
ou seja, ele unificava o poder político com a religião, onde o governante era tanto o representante político quanto o representante religioso. Esse governante, eles acreditavam na cultura deles que ele era descendente direto do Deus Sol. Esse Deus Sol, aqui o governante era a encarnação do Deus Sol na Terra. E ele tinha que ser adorado não só como governante, mas também como um deus na Terra. Ele também era o responsável pela legislação e pelo comando do exército no Império Inca. Acredita que algumas dificuldades na sucessão do trono desse império fez com que o Império Inca começasse a enfraquecer. Esse enfraquecimento fez com que facilitasse o domínio espanhol sobre esse império. A sociedade inca ela estava dividida entre sacerdotes, né, os representantes religiosos, a nobreza guerreira, a população restante era ou da servidão coletiva, né, trabalhava em prol do império, ou também tinha os trabalhadores que trabalhavam obrigados, que eram chamados, que era a mita, o trabalho obrigatório para quem vivesse nesse império. Isso garantia o desenvolvimento do império. Beleza, galera? Continue com o estudo de vocês, façam um exercício e até a próxima. Valeu!